celebrando esses 8 dias como se fosse aquele exato momento em que Cristo nasceu. Então, nós, como igreja, estamos muito felizes e alegres por esse grande dom, por esse grande presente que o Pai nos concedeu, o seu Filho habitar no meio de nós. Hoje também nós temos aqui a graça de ter dois seminaristas, o Celano, que já vai para o curso de teologia, o Silvio agora, que está indo para o estudo de filosofia. Eles estão fazendo um estágio aqui conosco, o Celano já estava acontecendo conosco, mas nesses 15 dias, de 15 a 30 de dezembro, eles estão conosco hospedados na casa da Marinha e fazendo visita aos diversos lugares, aos grupos de nossa paróquia. E aproveitando a oportunidade da presença dos dois, quero abrir o espaço para que eles também partilhem conosco aqui da Sagrada Família o texto, a liturgia, a vida deles, a toda a comunidade. Silvio. Então, na liturgia de hoje da Sagrada Família, que é o fechamento do ciclo do Natal, e quando corremos ao Natal do Senhor, nós nos deparamos com a imagem do presépio, e no presépio nós encontramos geralmente Jesus, Maria e José. José é um justo, Maria, mulher aberta à escuta da palavra e que acolhe o seu ventre Jesus, e Jesus, que é Deus, que se faz homem e vem assumir a nossa humanidade, vem viver conosco, vem sentir os mesmos sentimentos que nós sentimos. Neste dia em que a liturgia da Sagrada Família vem nos mostrar que são felizes aqueles que temem o Senhor. O mandamento do Senhor é justamente o mandamento do amor, o mandamento da obediência, o mandamento da fraternidade. No livro do Eclesiástico, na primeira leitura, nós vemos o quanto é feliz a pessoa que obedece seu pai, que cuida da sua mãe, que está sempre na sua família. Jesus foi assim. E por isso, nos dias que esteve conosco na terra, em meio à vida, ele foi feliz. Cresceu em sabedoria e graça. O livro, depois da segunda leitura, vai nos falar que nós somos amados por Deus. E por isso Deus nos deu Jesus. De fato, o amor é esse vínculo da paz, esse vínculo da comunhão, é o vínculo que nos leva ao Senhor Jesus. Então, em meio a esse dia da Sagrada Família, queira que todas as famílias tomem como exemplo a família de Nazaré, a família de Jesus, a família de José, a família de Maria. A minha família, quero compartilhar um pouco convosco, é uma família pequena, semelhante à família de José, pois sou filho único. E quando entrei no seminário, muitos pensam, bicho, não deixou de entrar, meu pai deixou de entrar. Eles deixaram, eles me apoiaram muito mesmo. Eles sempre diziam que eu buscasse fazer a vontade de Deus, e com isso eu seria muito feliz. E era o que eles mais queriam. Então, eles nunca foram pais que obrigassem o filho a ficar sentado, mas também não eram pais que proibiam a menina de sentar. E hoje em dia, quando eu volto para casa, eu me sinto muito feliz, porque eles estão sempre ali, unidos, e são para mim um exemplo de família, um exemplo de amor, um exemplo de fortalecimento na minha vocação. Eu imaginava tantos modos de vir ao mundo, e ele quis vir do meio que eu considero mais simples e também mais sublime, que é através de uma família. Nasce como nós nascemos, cresce como nós crescemos e vive como nós vivemos, para nos ensinar o que de fato é o valor da vida e da família. Quando Jesus se encarna e une a divindade com a humanidade, une o homem com o seu Criador,
ele faz isso do modo mais singelo, nascendo no meio da pobreza, nascendo na simplicidade. E sendo simples, ele vai resgatando desde os pequenos até aqueles que estavam nos seus tronos. Percebemos com isso que Jesus, já desde menino, já começa a cumprir sua missão, que é de resgatar o homem e de semear a justiça e a paz. Hoje, nos textos que nós ouvimos, percebemos a importância da família, e a família como base de toda a nossa sociedade, daquilo que nós podemos crescer e conhecer. Tudo isso vem da família. Nós somos o que somos porque um dia alguém uniu-se com outra pessoa, homens ou mulheres se uniram e nos geraram. Percebemos que Deus também se importa com a união da família, com o valor que a família tem. Se não fosse assim, não teria mandado o seu filho nascer em uma família, de uma mulher e com um pai adotivo, que era São José. Já trazendo para a minha família, falando um pouco dessa questão atual, que é o resgate da família como base da sociedade. Eu venho de uma família um pouco maior do que a Silvia. No caso, nós temos pai, mãe e tenho mais 3 irmãos, somos 4 filhos. O que eu percebo olhando os textos e olhando a minha família é que, de fato, não importa a situação que nós vivamos, não importa a condição, não importa os problemas que a nossa família passa, quando nós colocamos o valor da fé, quando nós trazemos a esperança para a nossa família, quando nós nos apegamos de fato naquilo que Deus nos ensina, as coisas mudam. Lá em casa, a minha mãe nunca foi muito de a igreja no início da nossa família. Mas depois que nasceu o segundo filho, que sou eu, ela começou a ir mais à igreja devido aos problemas que atravessava na vida matrimonial. E ela começou a interessar nos caminhos da igreja, meu pai sempre era contra. E ela sofreu muito com isso, mas não desistiu, perseverou. E vieram mais 2 filhos, deu mais 2 filhos, meu irmão mais velho, mais nova, que era a caçula, e eles já nasceram com minha mãe na igreja. E tardiamente, eu também entrei na igreja, graças ao exemplo da minha mãe, e por último, também entrou meu pai na igreja. E hoje em dia, todos, do meu pai até a minha irmã caçula, somos da igreja graças à oração de uma pessoa, da minha mãe, que começou a dar o exemplo, que começou a, com a sua vida, mostrar que existe outra realidade. Então eu também acredito hoje no valor da família, porque eu vejo na minha casa o quanto Deus valorizou a família, o quanto Deus fez na minha família uma grande mudança a partir da oração de uma pessoa. A mensagem que eu recebo hoje no Evangelho é de esperança, e que a família é sim um grande meio de Deus agir no mundo, que a família é de fato, até hoje, o grande modo que eu sinto a presença de Deus. As coisas que eu faço hoje, a vida do seminário, a vida aqui na pastoral, nessa paróquia, eu sempre tive como base a minha casa. E meu corpo seguro também, quando eu não estou muito bem nos meus problemas, é a minha família. É lá onde eu percebo que Deus me amou, que Deus me quis e que Deus me chamou. Então eu percebo que, de fato, a família é uma igreja que acontece em nossas casas, como diz na teologia, é uma igreja doméstica. A nossa família é a casa de Deus, é o lugar onde Deus também se manifesta, e um lugar em que Deus se manifesta muito, porque lá na família é onde eu percebo e onde nós encontramos o amor. E sem o amor, sem a vida familiar do amor, não existe crescimento. Bem diferente dos dois. A família pequena era só ele que é filho, são 4 filhos, isso. Lá em casa são 14 filhos, né? O negócio vai crescendo. Então, a experiência é bem diferente. Mas, a partir do Evangelho, o que chama a atenção é que São José e Nossa Senhora levam o menino Jesus
para participar das atividades do templo. Eles são como também responsáveis pelo menino Deus, uma coisa muito estranha, para levar até as experiências de fé do povo. A gente olhando aqui, a gente percebe a importância que a família tem na educação e particularmente na educação da fé. Os pais são os primeiros catequistas. Sempre a gente diz que a criança não deve vir para a catequese para aprender as orações. As orações são muitas coisas da vida de fé. A criança já deve chegar aqui na igreja, na comunidade, sabendo. A catequese aqui deveria ser mais para animar a criança a viver a fé e a viver a comunidade. Então, este exemplo da Sagrada Família, para todos nós, é muito importante. Quando a gente, por exemplo, batiza também as crianças, a gente só batiza a criança na igreja católica, como por isso os pais de educar as crianças na fé. A gente fica se perguntando se de fato os pais todos vão educar as crianças na fé, porque a responsabilidade também seria de trazer as crianças para a igreja, para participar da missa de domingos e também, em casa, encontrar um lar cristão, um lar onde pudesse encontrar um momento de oração. O que eu vou dizer para vocês é algo que eu já disse para os meus pais. Eu gosto de dizer que em muitos lugares que eu já fui pastoral de família, pastoral familiar, que eu tive, graças a Deus, a oportunidade de estudar em Fortaleza os melhores professores da minha área. Tive a felicidade de ter tantos outros professores, estava o Padre Caetano, o Manfredo Oliveira, o professor Antônio, que esteve semana passada, domingo passado, fazendo a Bíblia da tarde, e tantos outros. Tive também a felicidade de estudar com os melhores professores do mundo dentro da minha área, quando fui estudar em Roma. Mas a base de fato, a minha vida de formação é o exemplo dos meus pais. Se não fosse o exemplo dos meus pais, o exemplo da minha família, tudo aquilo que eu estaria estudando e estudei, não teria de fato uma consistência. E muito também que eu aprendi com meus pais, com a família, em casa, os livros não ensinam. Tanto assim, que diversas vezes nas homilias, algo que às vezes eu vou falando é algo que eu aprendi com meus pais, algo que eu aprendi com o pai da minha mãe. Há poucos dias falei uma palavra de minha mãe de servir, que serviu para as pessoas, depois chegaram para mim e disseram, Padre, preparado também, serviu para mim. Nas confissões, diversas vezes, eu me vejo dando conselho, aquilo que eu aprendi em casa, porque as pessoas vêm falar conosco sobre problemas de família. É claro que a gente estuda na vida disciplinar diversas cadeiras de psicologia, de corrente, a psicologia de estabilidade, mas a experiência de fato que a gente tem de família é um filho. Então, a partir também do exemplo, eu queria arrumar todas as famílias presentes, que vocês pais acreditassem naquilo que vocês semearam na vida dos filhos de vocês. Às vezes os filhos parecem se rebelam, ou parecem que não entendem, ou se afastam daquilo que muitas vezes os pais colocaram como valores da vida, como cimento de fato de fé, mas a gente deve ter paciência, porque aquilo que foi semeado com amor pode demorar a florescer, mas chegará o dia e a hora que essas sementes saberão de dar os seus frutos. E nós, que também somos filhos, devemos sempre olhar para aquilo que os nossos pais semearam, particularmente na educação e nos exemplos de fé, para que a gente possa, de fato, corresponder a tanto suor e a tanto sangue derramado, e que a nossa vida, de fato, possa honrar os pais que Deus nos deu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
descansa dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, já sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos dos mortos, e o Espírito Santo, a Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Com fé e confiança, façamos nossas preces a Deus o Senhor. Senhor, abençoai e protegei nossas famílias. Tudo isto nós pedimos a Deus em nome de teu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos sentar para a apresentação das ofertas.